Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Fundos de investimento imobiliário, os FIIs. Eu tenho aqui fundos que se destinam a aplicar em ativos relacionados ao mercado imobiliário, o que vai incluir aqui, além da aquisição de direitos reais sobre bens imóveis, como a própria compra de imóveis urbanos ou rurais, mas também aqui o investimento em títulos que sejam relacionados ao mercado imobiliário, como LCI, letras hipotecárias, certificados de recebíveis imobiliários, o CRI, e também outros previstos. Um detalhe importante em relação aos fundos imobiliários é que eles são constituídos necessariamente sob a forma de condomínio fechado, embora o prazo de duração desse fundo ele seja indeterminado. Em relação ao regulamento e também à assembleia de cotistas, eu tenho algumas regras adicionais aqui, aquelas que estão previstas na parte geral da resolução que trata sobre os fundos de investimento. Então, por exemplo, aqui no regulamento eu tenho que ele deve dispor em um fundo imobiliário sobre itens como o objeto da classe de cotas, definido com clareza, os segmentos em que esse fundo ele vai atuar, se for o caso, assim como a natureza dos investimentos que poderão ser realizados. Se vai, então, fazer a compra de imóveis ou então vai investir, por exemplo, em títulos do segmento imobiliário. Tem que estar previsto lá no regulamento. A política de investimento e se cobrar a taxa de performance. Em relação à Assembleia, eu tenho também matérias adicionais. Por exemplo, ela vai dispor privativamente sobre, salvo quando diversamente previsto em regulamento, a alteração do mercado em que as cotas serão admitidas à negociação. Lembrando que esse fundo ele é constituído sob a forma de condomínio fechado. A apreciação do laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de cotas, eleição e destituição do representante dos cotistas, aprovação dos atos que configurem potencial conflito de interesse e alteração de qualquer matéria relacionada à taxa de administração. E também a taxa de gestão, se contar com o gestor como prestador de serviços essenciais. Então essas matérias elas têm que ser dialogadas lá na Assembleia de Cotista. Bom, um ponto importante também em relação ao FII é que a administração desses fundos compete exclusivamente a bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira de investimento ou então uma carteira de crédito imobiliário, banco de investimento, corretoras, distribuidoras, as sociedades de crédito imobiliário, as SCIs, caixas econômicas e companhias hipotecárias. São essas as instituições financeiras que vão poder fazer a administração de um FII. E percebam o que eu estou falando aqui, que em exceção aos bancos comerciais, aos bancos de investimentos, corretores e distribuidores, eu estou falando de outras instituições financeiras que atuam no mercado imobiliário, né? Por exemplo, SCI, Companhia Hipotecária, Caixas Econômicas, elas têm uma forte atuação no mercado imobiliário, razão pela qual elas também podem ser administradoras de um fundo de investimento imobiliário. O administrador aqui ele também tem algumas obrigações que se somam às obrigações gerais. Por exemplo, ele vai contratar um serviço de departamento técnico habilitado a prestar serviço de análise e acompanhamento de projetos imobiliários. Vai contratar um serviço de custódia de ativos financeiros, vai deliberar sobre a emissão de novas cotas, lembrando que é um fundo de cotas fechadas, selecionar os bens e direitos que comporão o patrimônio da classe de cotas, fiscalizar o andamento dos empreendimentos imobiliários que constituem ativo de classe. O gestor ele tem algumas vedações aqui impostas adicionalmente àquelas que ele tem na parte geral. Por exemplo, conceder crédito sob qualquer modalidade, prestar fiança, aval, aceite ou coabrigar-se sob qualquer forma nas operações de classe de cotas e aplicar no exterior recursos captados aqui no país. O administrador ele deve disponibilizar aos cotistas documentos e informações eventuais sobre a classe de cotas, tá? Aqui em relação à parte de divulgação de informações. Quais são essas informações, então? O edital de convocação, a ata de assembleia,
fatos relevantes, que são quaisquer fatos que podem alterar, podem influenciar na decisão dos cotistas. Avaliação de imóveis e bens vai ser facultativa aqui para investidores profissionais ou então aquelas cotas que não forem listadas em um mercado organizado. Sumário de decisões das assembleias extraordinárias, relatórios e pareceres dos representantes dos cotistas. Quem é que vai ter que fazer isso? É o administrador. Em relação aos encargos, tá? Além do que a gente já viu, aqui no FII eu posso ter encargos como taxa de performance, comissões e emolumentos pagos sobre as operações, honorários e despesas, taxa máxima de custódia, gastos decorrentes de avaliações e gastos necessários à manutenção, conservação e reparo de imóveis, né? Até porque está fazendo a compra aí de imóveis para locação muitas vezes. Então, são esses os encargos previstos. Em relação à transformação, incorporação e cisão e também essa partezinha aqui de classes restritas, tá? Que é mais tranquilo. As regras referentes a procedimentos aqui de fusão, incorporação, cisão de diferentes classes de cotas em investimentos imobiliários estabelece de que é necessário que haja uma avaliação recente. Quando a gente fala uma avaliação recente é que ela não pode ultrapassar mais de 13 meses dos imóveis envolvidos nessa operação. Então, quando a gente for ter uma fusão, por exemplo, de uma classe em outra classe, aí é necessário fazer uma avaliação dos imóveis e tem que ser uma avaliação recente. Não só fusão e incorporação, cisão também. Além disso, há obrigações adicionais para o administrador. Nessas situações aqui, ele deve garantir que a nova classe de cotas, né, se a gente for ter, por exemplo, uma fusão, seja alinhada com a política de investimento vigente. Esclarecer como os ativos das classes envolvidas foram avaliados e o efeito dessa avaliação no valor patrimonial de cada classe. Para finalizar aqui, em relação às classes restritas, eu tenho que, previsto em regulamento, uma classe de cotas direcionada exclusivamente a investidores qualificados, ela pode optar por não realizar um laudo de avaliação para a integralização de cotas em bens e direitos. Aí é algo que seja restrito, então, a classes que tenham só a presença de investidores qualificados.